Clara e Laura eram amigas desde o jardim de infância. Cresceram juntas, dividiram brinquedos, segredos, sonhos e promessas de que estariam sempre lado a lado. Na adolescência, nada parecia capaz de separá-las. Eram inseparáveis nos passeios, nas conversas, nos planos para o futuro. As duas sonhavam em cursar faculdade juntas, conquistar independência e vencer a vida lado a lado. Mas tudo começou a mudar quando Clara conheceu João. Ele era um cara simples, de bom caráter, carinhoso e extremamente dedicado. João se apaixonou por Clara de uma forma rara, profunda, daquelas que não fazem barulho, mas constroem segurança. Clara também se apaixonou e, pela primeira vez, começou a desenhar um futuro que não incluía apenas a amizade das duas. Laura ainda estava presente, mas algo mudou. Pequenos silêncios, olhares diferentes, comentários sutis começaram a surgir. Nada explícito. Nada que Clara pudesse chamar de problema. Ainda assim, o clima não era mais o mesmo. A amizade seguia, mas agora dividia espaço com algo novo. O amor. Clara acreditava que tudo podia coexistir. Amizade, relacionamento, sonhos. Ela não imaginava que aquele seria o início de uma história marcada por inveja silenciosa e escolhas que mudariam tudo. Você já teve alguém muito próximo que parecia feliz por você, mas que no fundo não estava? Quando Clara engravidou, sua vida tomou um rumo inesperado. Os planos da faculdade precisaram ser adiados, mas ao contrário do que muitos imaginavam, ela e João estavam radiantes. Eles se amavam e viam naquela criança o símbolo do amor que haviam construído. Pedro chegou trazendo ainda mais sentido àquela união. João assumiu a responsabilidade com coragem. Durante o dia, trabalhava como ajudante de pedreiro. À noite, 3 vezes por semana, ele entregava pizza com a moto que seu pai lhe deu para ajudar. Ele se sacrificava para que Clara pudesse se dedicar ao filho e à casa. Não queria que ela se sobrecarregasse. Acreditava que aquela fase exigia presença, cuidado e união. Com a ajuda dos pais, alugaram uma casa simples, mobiliada com móveis usados. Não havia luxo, mas havia algo muito mais valioso: respeito, companheirismo e amor. Mesmo jovens, eles entendiam que construir uma família exigia esforço e renúncia. Laura acompanhava tudo de perto. Foi madrinha do casamento, madrinha de Pedro. Estava sempre presente. Mas, enquanto Clara vivia sua felicidade, Laura observava em silêncio, comparando aquela vida com a que ela mesma levava. Com o tempo, Laura começou a plantar dúvidas no coração de Clara. Comentários aparentemente inofensivos surgiam com frequência. Dizia que Clara havia mudado, que parecia mais velha, que tinha deixado seus sonhos de lado. Comparava a vida simples de Clara com a própria vida cheia de festas, viagens e liberdade. Clara sempre respondia com amor nos olhos. Dizia que era feliz, que havia encontrado um homem raro, disposto a tudo pela família, que aquela fase era passageira e que os planos não haviam sido abandonados, apenas adiados. João também acreditava nisso. Ele sempre dizia que tudo tinha seu tempo. Mas João começou a se incomodar com a presença constante de Laura. Percebia que depois de cada conversa com a amiga, Clara ficava diferente, mais distante, mais insegura. Ele alertava. Laura tinha inveja. Clara não acreditava. Inveja do quê? Ela perguntava. Laura seguia destilando seu veneno em forma de conselho, enquanto Clara começava, sem perceber, a duvidar da própria felicidade. Você já recebeu um conselho que parecia cuidado, mas te deixou confuso por dentro? Mesmo dizendo que estava feliz, Clara começou a se comparar. Olhava as redes sociais de Laura, via fotos em praias, festas, roupas bonitas, sorrisos aparentes. Aos poucos, sua própria vida começou a parecer sem graça. Aquilo que antes era suficiente passou a parecer pequeno. Nada do que João fazia parecia ter valor. O esforço, o cansaço, a dedicação. Tudo era ofuscado pelas palavras que ecoavam na mente de Clara. Laura dizia que João era controlador, que não deixava Clara trabalhar ou estudar, que ela estava presa. João tentava explicar. Dizia que aquele momento exigia foco no filho,
na estabilidade, na saúde emocional da família. Garantia que não havia desistido dos sonhos. Apenas estava construindo uma base sólida para que eles viessem depois. Mas Clara já estava emocionalmente fragilizada. As comparações, repetidas tantas vezes, começaram a pesar mais do que a realidade que ela vivia. Aos poucos, o amor virou dúvida. A gratidão virou cobrança. E a paz deu lugar à insatisfação. Você acha que comparar sua vida com a de outra pessoa pode mudar a forma como você se sente? João insistia para que Clara se afastasse de Laura. Ele disse que aquela amizade estava fazendo mal. Pela primeira vez, Clara ouviu João dizer claramente do que Laura tinha inveja, do amor, do companheirismo, da família, coisas que dinheiro nenhum compra. Clara riu, balançou a cabeça e, tomada pelas dúvidas que já haviam sido plantadas, pediu o divórcio. Disse que queria retomar sua vida de solteira, se reencontrar, viver o que acreditava ter perdido. João se desesperou. Tentou argumentar, explicar, pedir mais tempo. Mas, no fim, respeitou a decisão. Ele sofreu em silêncio, mas deixou Clara ir. Clara voltou para a casa dos pais com Pedro. Laura parecia feliz. As duas passaram a sair juntas, frequentar festas, curtir uma vida que, por fora, parecia livre e divertida. Clara começou a trabalhar, deixava o filho com a mãe e mal percebia o quanto estava se afastando daquilo que mais importava. Você já tomou uma decisão achando que estava se libertando e depois percebeu que estava se perdendo? No início, tudo parecia novo. Saídas, novas companhias, risadas. Mas com o tempo, o vazio começou a aparecer. Clara se deitava à noite e sentia uma solidão que nenhuma festa preenchia. Não era falta de pessoas ao redor. Era falta de conexão verdadeira. Os homens com quem ela saía não se importavam com ela de verdade. Queriam apenas momentos passageiros. Pedro já não fazia parte da rotina como antes. E Laura, aos poucos, começou a se afastar. Foi nesse silêncio que Clara começou a entender o que João sempre dizia. Laura não invejava bens nem liberdade. Invejava sentimentos profundos. Um amor construído com sacrifício, parceria e respeito. A ficha caiu tarde demais. Clara percebeu que havia trocado algo raro por uma ilusão vendida como felicidade. Você já percebeu tarde demais o valor de algo que deixou para trás? Sozinha e arrependida, Clara decidiu procurar João. Queria tentar recomeçar. Não sabia que, enquanto ela sofria, Laura se aproximava dele. João estava vulnerável, machucado, tentando seguir em frente pelo bem do filho. Laura ofereceu apoio, compreensão, escutava. Tudo aquilo que antes criticava passou a admirar. Com o tempo, ela observou o que agradava João e passou a agir exatamente da maneira que ele valorizava. Sem pensar duas vezes, Laura se afastou definitivamente de Clara. Anos de amizade não significaram nada. Seu objetivo sempre foi ocupar o lugar que Clara tinha. Quando Clara descobriu, sentiu que tudo havia sido roubado. O marido, a amiga, a família, os sonhos. Na sua opinião, uma traição dói mais quando vem de quem? Clara se viu cercada de pessoas vazias, vivendo uma vida que não era sua. Viu, com clareza, o quanto havia sido manipulada. Percebeu que ignorou quem a amava de verdade para ouvir quem desejava o que era dela. A dor foi profunda, mas também trouxe consciência. Clara entendeu que permitiu que alguém entrasse demais na sua intimidade, influenciasse suas decisões e destruísse sua família. Nada podia ser desfeito. Restava apenas aprender. Você já confiou tanto em alguém a ponto de deixar essa pessoa decidir por você? Clara passou um longo período se culpando. Revivia cada conversa, cada escolha. Mas aos poucos, entendeu que viver presa ao passado não mudaria nada. Precisava se reconstruir. Buscou ajuda emocional, voltou a estudar, fortaleceu a relação com o filho e aprendeu a impor limites. Clara decidiu que nunca mais colocaria uma amizade acima da própria família ou permitiria que alguém ditasse o valor da sua vida. Ela não recuperou tudo o que perdeu, mas recuperou algo essencial: a si mesma.
O que você acha que é mais difícil? Perdoar alguém ou se perdoar? Clara não reconstruiu a vida da noite para o dia. Foi passo a passo. Aprendeu com a dor, amadureceu com a perda e cresceu com os erros. Hoje, ela vive em paz, consciente de que nem toda companhia quer o nosso bem. Ela aprendeu que inveja nem sempre grita. Às vezes, ela sussurra conselhos, e que proteger a própria felicidade é um ato de coragem. Clara perdeu muito, mas ganhou discernimento, força e amor próprio. E entendeu que recomeçar não é fracasso, é aprendizado. Agora eu te pergunto, você já viu uma história parecida acontecer perto de você? O que você faria se estivesse no lugar de Clara?